Mas principalmente uma pergunta que a gente faz para todos os convidados que vêm aqui. Qual foi a obra, ou seja filme, série, desenho, jogo, qual foi a obra que fez você se apaixonar por cinema, cara? Puta, já é excelente pergunta, né? Vocês são bons, vocês são bons. Cara, não foi uma obra especificamente, mas o que me fez amar cinema foi uma locadora. Foi a Blockbuster, né? Blockbuster, não sei se vocês são da época da Blockbuster. Claro que somos. Cara, a Blockbuster tinha uma parada, eu tenho pais separados, né? E desde muito pequeno. E quando a gente ia pra casa do meu pai, um dos programas que a gente ia sexta-feira à noite e ficava até domingo à noite lá. E ele levava a gente na locadora. E eu lembro que tinha um filme chamado Kate and Leopold, que era uma comédia romântica que a minha irmã mais velha, a Bruna, queria muito assistir. E a gente ficou 3 horas na Blockbuster esperando chegar um DVD da Kate and Leopold que tava pra ser devolvido, né? Que as pessoas devolviam naquele descarte ali e tal. E aí virou sabe aquelas noites que parece uma coisa tão prosaica, cotidiana, mas a gente vai lembrar pra sempre. Eu nunca vou esquecer desse filme, Kate and Leopold, porque eu vi até um meme outro dia, uma frase que eu achei linda, que é assim, que era uma foto da Blockbuster, né? Essa locadora, pra quem não sabe, que tinha videogame, DVD e tudo mais e tal, e era muito legal. E tinha sorvete, tinha Pringles, e tinha, enfim, um monte de coisa legal pra você ter a indulgência do final de semana. E aí eu vi uma foto da Blockbuster e tava escrito assim, você não sente falta da Blockbuster. Você sente falta de quem você era quando você frequentava a Blockbuster. Nossa, muito isso. Fudido, sinistro, né? Então, cara, eu acho que entrar na Blockbuster era uma coisa meio onírica ali, era meio sonhadora, assim, tipo, ó, vamos pegar tais filmes que a gente vai ver no final de semana. E aí era um caos, porque, cara, eu deixei de devolver Bravura Indômita na Blockbuster por 1 ano e meio. Eu paguei, tipo, 500 pau de multa que eu esqueci de devolver Bravura Indômita, ficou na minha casa. Esqueceu? Esqueci completamente aquele filme dos irmãos Coen. Sim. Então não teve uma obra decisiva. Eu tenho alguns filmes favoritos, tipo, expoentes da minha infância e tudo mais, mas acho que a Blockbuster que me deu essa sensação de que o cinema é uma parada meio mágica, porque as pessoas que eu mais amava ali estavam comigo e a gente tava, a partir do cinema, ansiosos pelo que a gente ia viver naquele final de semana. Uma coisa tão simples quanto isso, assim. Legal, cara. Eu e o Sérgio, a gente sempre conversa que o cinema, ele é uma experiência. Então, assim, Total. e ela é muito melhor quando tá com o que a gente ama. Então, Sem assim, pra comentar, pra curtir, simplesmente pra lembrar. Então, eu acho que isso cinema é lembrança, no final das contas. Sem dúvida. A gente associa filme, a gente associa cinema, obras, com momentos. Então, dúvida. cara, a gente lembra, por exemplo, às vezes, que nem você falou, o filme não é tão marcante, mas ele é marcante no espaço de tempo que a gente viveu. Perfeito. Então, eu entendo muito, compartilho muito com você, e por isso que a gente até mudou o nome pra Papo de Locadora, cara. Porque, que máximo, porque velho. a locadora é isso. A locadora era o espaço que a gente ia lá pra conhecer filmes, que ia lá pra conversar com gente sobre cinema e pra fazer novas amizades. E, cara, é exatamente isso. Mas conta um pouquinho, assim, você teve a criação do bopismo, você, assim, extremamente um expoente muito forte no futebol, né? Que nem a gente já falou, São Paulino. Mas, cara, você nutre essa paixão no cinema que levou você a criar o Sessão Dupla também. Sim. Teve algum momento que você falou assim, cara, eu gosto de falar de cinema, eu trago um pouquinho de cinema pro bopismo, mas eu preciso falar mais. Eu preciso, assim, Sim. abrir um pouco. Foi por causa, sei lá, do Oscar? Foi por causa de... O que aconteceu que fez com que você falasse de cinema mesmo? Cara, o bopismo tem esse nome porque eu queria ter uma liberdade editorial absoluta. Tá. Eu tenho meu sobrenome, né? É um radical do meu sobrenome, o bopismo, né? De Luca Bop. Pra eu falar, cara, eu vou falar das minhas paixões aqui. Então, se eu quiser um dia falar sobre MMA, que é outra paixão que eu tenho, eu vou falar. Eu não quero ter um nome de canal do tipo Bola na Área, pra ficar só de futebol, sacou? Se eu tivesse um canal chamado Bola na Área, eu não poderia falar de cinema. Entendi. Se eu tivesse um canal falando película, não ia poder falar de futebol e assim por diante. Então, eu não queria um canal excludente. Eu queria um canal que coexistisse em várias paixões minhas. E, cara, é na mesma medida o futebol e o cinema, assim. Porque o futebol também tem essa característica de, tipo, você lembra de jogos com quem você tava vendo, onde você tava, como você comemorou aquele jogo. E futebol e cinema se relacionam pra caralho. Tanto é que a minha segunda tatuagem, que é essa, Não se pode cambiar de paixão, que é do Segredo dos Seus Olhos, cara... Eu já vi você falando muito, cara. Porra, velho. O Sandoval, que é o personagem, fala disso por causa do futebol. Que ele descobre um assassino porque ele escrevia cartas citando jogadores do Racing. Então, eu acho que o cinema e o futebol, eles provocam sensações. Deve ter alguma resposta neurocientífica de que eles ativam os mesmos hormônios ali e tudo mais. Porque realmente são duas paixões equivalentes pra mim.
E eu gosto muito de falar de futebol, assim, gosto e acho que eu tô brigando com o algoritmo nesse sentido, porque o meu canal tem muito mais audiência de futebol do que de cinema. Eu não sou reconhecido como um cara do cinema, mas ao longo da minha vida, cara, eu sempre persegui o universo do cinema, do audiovisual como um todo. Então, por exemplo, eu fiz um curso de cinema, de crítica de cinema do Cássio Starling. Legal. Na Casper Libero. Porra, legal pra caralho. O Cássio, crítico da Folha durante muito tempo. Eu lia o Guia da Folha, aquela revistinha, que tinha as críticas da Isabela, do Amir Labak. Na Veja tinha a Isabela Boscov. O Roberto Sadovski, cara, em 2012 eu já li o Roberto Sadovski, achava do cacete e tal. Eu sempre tive um tremendo interesse, assim, né, por cinema. Então, não teve um gatilho do tipo, o Oscar, então eu vou falar mais de cinema. Só que teve uma coisa. A minha irmã, a Maria Bop, que faz comigo Sessão Dupla, ela é atriz e ela roteirista e ela fez cinema. Ela fez audiovisual no Senac. E, cara, a Maria, eu já falei isso pra ela, vai ficar com raiva de mim, deve estar assistindo. A Maria dirigiu 2 curtas na faculdade dela. Um que chamava O Que Sobrou de Nós, que é do caralho esse nome, já acho do caralho. O nome é bom. Bom pra cacete. E Além do Feijão com Arroz. Ela dirigiu esses 2 curtas, tem 20 minutos também é um cada nome bom pra caramba. Bom pra caramba. Bom pra caramba. Os 2 nomes. Além do Feijão com Arroz. A Maria é foda, mano. E teve uma exibição desses curtas no Conjunto Nacional. É Conjunto Nacional, isso mesmo, né? Paulista ali. E aí, a Maria é muito talentosa, cara. Ela é a pessoa que eu conheço que mais entende de cinema. Então, assim, um dos meus maiores prazeres é falar de cinema com a Maria. Na vida. Escolhe 3 coisas pra você fazer pelo resto da sua vida. Essa seria uma delas. Falar de cinema com a Maria. A Maria me apresentou filmes, ela fala de um jeito... Porra, eu sou viciado em The Office. Absolutamente viciado. Uma vez a gente tava revendo um episódio que eu já tinha visto 50 vezes. A Maria prestou atenção numa cena e falou: Nossa, vocês já viram The Office? Já. A gente uma das coisas que a gente tem em comum aqui do caralho. é a paixão por The Office. Pô, São Paulo, The Office Cinema, a gente vai ficar brother. É isso aí, velho. Mas eu lembro a cena que a Holly aparece na sala do Michael e ele critica o Toby e aí ela olha pra ele com uma cara... Eu entendo porque você acha ele um chato. O Michael olha pra ela e ele percebe: Nossa, velho, ela é incrível. Ele dá uma quebrada no olhar, o Steve Carell. A Maria falou: Nossa, olha esse olhar dele, velho. Nesse olhar, ele mudou completamente a percepção dele sobre ela. E tá tudo no olhar, numa coisa muito pra de você detalhe. ver o grau de genialidade do ator, né? Exatamente, exatamente. Ele entrega tudo no olhar. E se você vir The Office, aquele olhar muda a trajetória da série. O Michael sai depois pra ficar com a Holly e tal. Então, tipo, a Maria que me mostrou isso, eu já tinha visto esse episódio 50 vezes e tinha passado batido. Então ela tem essa lupa, cara. Eu acho ela uma sumidade falando de cinema. E aí eu chamei ela pra gente falar sobre isso. Quando eu entrevistei ela no Bopismo, a gente falou muito de cinema e a gente falou: Vamos fazer um programa sobre cinema? A gente ficou amadurecendo essa ideia. E agora, cara, tem sido muito, muito legal. Por exemplo, eu descobri essa semana, que o canal foi hackeado semana passada. Cara, o Casimiro Miguel, estava vendo Sessão Dupla quando o canal foi hackeado. Você tá zoando. Ele tava vendo o programa que eu e a Maria fizemos indicando séries. E o Casé foi muito generoso comigo na recuperação do canal. Eu agradeci muito a ele. Muito, muito. Falei: Cara, você não precisava ter me ajudado como você quis me ajudar e tal. Ele falou: Cara, eu adoro o seu trabalho. Inclusive, eu tava vendo o Sessão Dupla falando de séries quando o canal foi hackeado. Saiu do ar, eu falei: Ué, o que aconteceu? Aí eu vi que tinha sido hackeado. Então, assim, o Casimiro vê o Sessão Dupla, velho. É legal pra caralho isso. Porra, isso é incrível, velho. Privilégio, velho. Privilégio, um puta comunicador, um cara que eu admiro muito. Então, assim, foi muito por uma liberdade editorial, primeiro, o Bopismo, e segundo, pra dar vazão a uma outra paixão, que é falar de cinema com a Maria. Sim. Que legal, cara. Que incrível. E já falamos aqui, sua audiência majoritária é futebol, né? Então, assim, quando a gente fala de futebol, a gente fala de paixão. Sem dúvida. E, de certa forma, até com relação a cinema também. Tem Sem dúvida. Paixão, enfim, o brasileiro, vídeo Oscar agora, trata tudo como uma Copa do Mundo, como tudo uma competição. Sim. E, obviamente, não chegam apenas torcedores concordando com você ou... Bom, como é que você lida com isso? Pra você, a gente até conversou um pouquinho já em off, mas, cara, como é que é você lidar com esse tipo de audiência? Chegam haters, chegam galera falando mal, chega galera até atacando você pessoalmente. Sim. Cara, claro, é uma paixão essa produção de conteúdo que você tem tanto pro futebol como pro cinema, mas tem esse porém aí. Como é pra você lidar com esse tipo de até coisa? Fazendo um adicional à sua pergunta, que é muito boa, cara. Hoje em dia, a gente tá num fenômeno que tudo, por exemplo... Eu tava conversando, não sei com quem esses dias, tudo acaba virando muito radical. Então, a gente tem os filmes do Oscar e todo mundo acompanha o Oscar e tudo mais. É difícil para as pessoas assistirem um filme e não
irem pro extremo de esse filme é muito bom ou esse filme é muito ruim. Total. E se, por exemplo, você fala, é um filme legal, as pessoas, putz, eles tratam isso como uma opinião até ofensiva. Sim, meu chapa branca, né? Exatamente. E também quando discordam. Então tudo virou assim tudo muito fervoroso. Tem razão. Então assim, você pega duas paixões, que é o Sim. cinema e o futebol, Sim. e fala, tá, por mais que eu possa dar a minha opinião, tem gente que ainda trata a opinião de um cinema, uma crítica de cinema, como algo ofensivo. Então assim, como você lida com isso brigando nesses dois vesperos, digamos assim? Ah, cara, não sabendo lidar, honestamente, assim. Eu acho que eu não vou saber lidar com isso. Enquanto tiver o bopismo, eu vou sofrer com cada comentário maldoso, cruel, escroto, né? Muitas vezes, né? E você tem bastante gente que chega na Cara, maldade. Vou falar uma parada. É porque você se posiciona também. Me posiciono, uma me pessoa de posiciono. posição, exato. Mas é curioso, cara, porque eu sou um cara muito taxativo, muito incisivo, muito enfático no que eu acredito, e é claro que isso é divisivo. Sim. Tem gente que concorda, acha legal, tem gente que não concorda. Mas, de novo, é a minha opinião. Eu não tô falando que eu tô certo. E que você, se discorda de mim, é burro. Sim. Minha opinião, eu acho isso e você pode discordar. Cara, discordar da opinião é uma coisa, me xingar é outra completamente diferente, e as pessoas confundem isso com muita frequência. E cara, eu escolhi duas áreas mesmo que são muito binárias de alguma maneira, né, cara? Por exemplo, tem filmes que eu acho uma bosta que todo mundo adora, tipo Interestelar, né? As pessoas acham um puta Calma, filme, você acha bom ou você acha ruim? acho uma merda. Temos a nossa primeira divergência aqui. A gente tava falando antes, porque eu não gosto muito. O Sérgio ama. É um dos filmes da minha Você tem vida. razão, não, é mesmo. Então, mas é isso, eu tô disposto a... Cara, eu quero ouvir você falando de Interestelar, Aham. porque cara, de verdade, eu sou uma pessoa que muda de ideia, tranquilamente. Eu sou flexível com coisas que dá pra ser Sim. flexível. Querer que o Bolsonaro seja preso, pra mim, é inflexível, ele tem que ser preso. Também. Mas isso aí Só dar um exemplo, uma alegoria não só. é passível de discussão isso aí, Não, pelo amor de Deus. Mas isso, claro, vamos ouvir, cara. Eu já mudei de opinião várias vezes sobre jogadores de futebol, pra dar o exemplo de futebol. De cinema também, tiveram uns filmes que eu assisti a primeira vez, achei uma merda. Depois que eu assisti, falei, cara, é bom pra caralho o filme, tava errado e tal. Então, assim, só que eu não vou aceitar na comunidade do bopismo, e o canal, ele atenuou muito o hate. Isso é muito legal. Que bom. Porque como no bopismo eu sou o entrevistador, e pra mim o entrevistador não tem que aparecer, eu vou lá pros convidados falarem, e falo, tanto é que eu estouro o tempo toda vez, porque, cara, eu não quero ficar cortando e tal. Eu não dou muita opinião no canal. Eu ponho um pouco as minhas opiniões pra conduzir o papo ali, mas eu percebo que deu uma diminuída nos hates. Nos hates. Mas no Twitter ainda recebo. Hoje mesmo eu bloqueei uns 5 caras vindo pra cá. Porque, cara... Velho, você vai ter que me respeitar. Sacou? Ponto. Sim. Porque e tem outra coisa. Pessoalmente a pessoa não ia fazer, entendeu? Exatamente. É, Atrás não ia de um fazer. computador todo mundo vira valente. macho, né? Todo mundo é Exatamente. valente. Todo mundo é valente. E assim, e às vezes eu me pego caindo numa cilada de xingar. O cara me xinga e eu vou lá e xingo Você de morde volta. a isca, E é uma né, Bob? cagada. Um cara que eu admiro muito, e vocês admiram muito também, uma vez me falou o seguinte. Eu vou falar, o Lúcio de Castro me falou. Uhum. Ele falou, quem me deu esse conselho foi o Juca Kfouri. Então olha a linhagem do Lúcio conselho. de Castro falando do Juca. Tipo, O Juca deu a dica pro Lúcio de Castro, que deu a dica pra mim. Então, assim, Talvez a dica seja boa, né? exatamente, se os dois falaram... será que o precedente é bom ou não? Porque eu falei pra ele em off, falei, cara, eu sofro muito com esses hates, é um caralho, né? Você que lida com jornalismo investigativo, ele falou assim, Luca, o Juca me falou uma vez assim, eu gosto muito de você, Lúcio e tal, eu vou te dar um conselho. Se você brigar com um gambá, você nunca vai sair ganhando. Porque mesmo que você ganhe do gambá, você vai sair fedido. Tipo, cara, com gambá não chega perto, mano. Não briga com gambá, não se engalfinha com ele, que você vai ficar fedendo. Parece que você é um merda, você é fedido, você é nojento. E é um pouco disso, cara. Se eu tô lá, dando uma opinião, e o cara vem me xingar, falar um monte de merda pra mim, me ofender de graça... Se eu entrar na frequência dele e responder, eu já peguei o fedor dele. Você já entrou na... Já entrei na... Já deu o que ele queria. Já deu o que eu queria, que é a tensão, que é um desespero e tal. Uhum. Então, assim, eu não sei lidar, me irrita. Tem dias que eu tô com a pá virada, eu já fico com vontade de... Mas aí eu me controlo. Mas é difícil pra caralho, velho. Só aproveitando a pergunta, a sua resposta, o Marcos Segatti, ele mandou aqui. Um cara que defende o Lucy Anjo... Já vou deixar aqui registrada a minha opinião sobre ele. Um cara que defende o Lucy Anjo não pode ser levado a sério. Marcos Segatti é meu irmão, meu colega de transmissão, narrador que eu mais fiz jogos. Comentei, sei lá, acho que mais de 20 jogos junto com o Segatti. Eu te amo, Segatti, você sabe disso, velho. Falei com ele ontem. Ele não gosta do Luciano. E você ainda defende o Luciano mesmo? Pô, do Luciano, pra mim, eu faria um filme do Luciano. Luciano ou Dagoberto?
Dagoberto, mas o Luciano já senta na mesa. Já senta na mesa do Dagoberto? O Luciano tá entre os top 10 jogadores que eu mais gostei no São Paulo. Não é melhor, não tá nem entre os 50 melhores. Em questão de identificação. Que eu mais gostei de torcer, que eu mais gostei de vestir a camisa do meu time, ele tá no meu top 10. Legal. Você era daquela galera que lota o Morumbi, aqueles... Luciano no banco ali, 20, 30 minutinhos no segundo tempo, já começa... Luciano! E essa melodia Luciano, é igualzinho com Luiz Fabiano. É o mesmo jeito. igualzinho. E eles têm semelhanças, cara. O Luiz Fabiano é muito mais jogador, mas eles têm semelhanças. Jogadores meio divisivos, que a torcida gosta, não gosta. Eu acho o Luciano, eu adoro torcer pelo Luciano, e pra mim, eu sempre falo isso no Twitter, é o 10 e mais 10. É ele mais 10. É ele mais 10 e joga pra cima. Ele pega 10 e o resto é o que se vira. Bom, eu não sou São Paulino, eu discordo completamente. Mas assim, mais é que o Luciano não joga nada. Cara, eu queria falar, não tem voadora na bandeirinha, não deixa fazer gol, quem não tem. Mas, cara, assim, você falou um negócio que eu achei interessante. Você falou, eu mudo de opinião muito fácil.